A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos hoje na nossa lição de número 6 desse quarto trimestre de 2023. E na lição de hoje nós temos o seguinte tema: orando, contribuindo e fazendo missões, tá? Então nós vamos falar de 3 temas muito importantes dentro da missiologia. E nessa revista, para que eu possa entender melhor a revista, eu sempre que eu pego uma revista, eu dou uma lida geralzona nela, para mim entender o conteúdo geral da lição. E eu dividi esta nossa revista em 4 grupos, certo? Em 4 blocos. O primeiro bloco, da lição 1 até a lição 5, né, que nós terminamos semana passada, é um bloco introdutório, as teorias das missões, que nós falamos do aspecto geral das missões, depois missão no Antigo, no Novo Testamento. Nós demos as primeiras bases sobre missões, certo? Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que nós começamos hoje, eu denominei a prática do sustento e apoio missionário, que são as lições de 6 a 9, 6, 7, 8 e 9, 4 lições, tá? Que vai falar para nós desta ideia de sustentar o missionário, não somente na questão de dinheiro, mas oração, o apoio da igreja para esse missionário. Então esse seria o segundo bloco. O terceiro bloco, as lições de 7 a 13, que nós vamos ter os objetivos e os desafios das missões, onde nós vamos falar aí das missões práticas, o ir, aonde ir, as dificuldades missionárias, aonde os missionários têm mais dificuldade, campos para entrar, certo? E a nossa última lição, que é a lição de número 14, que seria o último bloco, missões e a volta do Senhor Jesus. Então, quando eu faço esse tipo de disposição, e é bom que você, como professor, também leia toda a lição, você pegue, conheça todas as 13, nesse caso 14 lições, para que você tenha uma visão ampla ali do material que nós iremos usar, tá bom? Então, o nosso textuário, ele vai dizer assim: depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo de número 8, né? Um texto bem conhecido, um texto que nós usamos muito ele, tá? E a verdade prática, que é o resumo da lição, é o que nós devemos levar para a vida, diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. E eu lendo e estudando o nosso texto áureo, eu tirei uma palavra que não está no texto, mas está subentendida no texto, tá? Mas antes disso, deixa eu falar para você. Se os nossos vídeos têm te ajudado, deixa o likezinho aí, certo? Deixa o like, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda bastante. No nosso canal, além do nosso material de escola bíblica, nós temos um curso completo sobre aprendendo a ensinar. Nós temos um curso para professores dentro do nosso canal. Nós temos também uma série de vídeos que eu fiz, Teologia Sistemática Fácil, tá? Que é uma forma bem simplificada da teologia básica sistemática. E nós estamos desenvolvendo um seminário de escatologia dentro do nosso canal, certo? Esse seminário nós já estamos indo para a 3ª aula. Nós falamos sobre a escatologia no Antigo Testamento, das lições 1 e 2. Agora nós vamos falar da escatologia
no Novo Testamento. Depois nós vamos ter uma série de aulas sobre Apocalipse e, para finalizar, a teologia da escatologia, certo? Então vão ser aí pelo menos 7 aulas. Eu convido você para estar conosco, tá bom? E também, só para a gente acabar as propagandas, todo esse material que eu estou usando, versículos, fontes, eu vou passar para você agora uma série de palavras, está onde? Está no nosso PDF. E para você acessar o PDF é bem simples, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do nosso chat do WhatsApp, aonde eu mando para você, você entra lá, participa conosco e eu mando toda semana nosso vídeo, um cardzinho da leitura diária para você poder enviar nos teus grupos de WhatsApp, e você recebe o nosso PDF com toda a nossa lição, certo? Explicada, versículos, tudo que eu uso aqui está no nosso PDF, tá bom? Essa palavra disposição que eu coloquei, ela não está no texto, nem no texto áureo, no texto bíblico, nem na verdade prática. Mas se você olhar ali para o texto áureo e para a verdade prática, a ideia da disposição está presente, ou seja, se pôr a dispor das pessoas. E eu coloquei aqui, eu tirei do dicionário online, uma série de significados da palavra dispor, colocar ou distribuir, colocar algo de maneira firme e estável, distribuir certa coisa, pôr de acordo ou ajuntar, fazer o planejamento de, esboçar linhas gerais. Então tem aqui uma série de significados, né? Agir como causa de, ficar à mercê, levantar o interesse de, ou seja, pôr-se à disposição. Ele fala exatamente de você se deixar, certo? Estar pronto para ser usado, tá? Então essa ideia de se colocar à disposição, como nós temos do texto áureo, Deus falando, o homem ouvindo e reagindo à vontade de Deus, se colocar para fazer a chamada para cumprir a chamada, nós estamos falando exatamente desta ideia de disposição, do homem estar disposto a fazer a vontade de Deus. E baseando nisto, eu fui lá no nosso texto áureo, Isaías capítulo 6, versículo 8, e eu tirei 2 disposições de Deus e 3 disposições do homem dentro desse texto. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, temos 2 disposições de Deus. Primeiro, a disposição de Deus em falar, em chamar. Deus está disposto a me usar, a te usar, mas ele chama, tá? Então Deus está disposto a chamar. Ele chamou os apóstolos, chamou os profetas. E também ele está disposto em enviar, conclamar representante às nações. Ou seja, você foi chamado a ser um representante de Deus. E temos 3 disposições do homem, certo? A disposição de responder ao clamor de Deus, a disposição de compreender que há chamadas distintas, outros vão, outros sustentam, outros oram, e terceiro, viver a responsabilidade de cumprir a chamada que recebemos diretamente do Senhor. Então, tudo precisa de uma disposição. Se colocar à disposição de Deus, se colocar à disposição da igreja para cumprir a sua chamada. Então, por isso que nós precisamos ler o texto áureo, nós precisamos ler a verdade prática e compreender o que o Senhor tem para nós nesses textos que são riquíssimos. Então, nós temos 2 disposições de Deus e 3 disposições humanas dentro de Isaías, capítulo de número 8. E no nosso primeiro tópico diz assim: orando
pela causa das missões. Irmãos, tem duas coisas muito difíceis dentro de missões. Primeiro, uma é a oração, outra é exatamente a missão, tá? Oração, a gente fala muito, prega muito, canta muito e pratica pouco. Vamos falar a verdade, tá? Nós praticamos pouco a oração. Então, quando nós falamos de missão, nós falamos de algo que necessita um volume absurdo de lição, de oração, tá? Quando nós olhamos para Paulo, né? Tá lá na nossa revista, o pastor Wagner Gabi diz assim: embora considerado gigante da fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração no campo missionário, tá? A oração, irmãos, ela é absurdamente importante e necessária para a vida cristã, tá? E nós precisamos pensar a oração de uma forma bem prática, tá? Eu estava estudando e explicando como que eu posso, eu estava pensando como que eu posso explicar oração na missão. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempos de guerra. Nós temos duas guerras simultâneas acontecendo, uma na Ucrânia e outra em Israel, tá? Nós temos duas guerras acontecendo. E todas as guerras, ela tem uma similaridade, certo? No seu modo de acontecer. E o que acontece? Quando os soldados vão entrar no território inimigo, certo? E veja bem, eu não estou apoiando a guerra, eu apoio Israel, certo? E apoio os palestinos. Nós não apoiamos os terroristas do Hamas, tá? Mas quando os soldados vão adentrar no campo, no país hostil, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? É encher, é bombardear a faixa onde os soldados vão entrar. Eles vêm com os aviões, eles vêm com míssil ar-terra, eles vêm com morteiro e começam a bombardear até onde os soldados vão chegar, certo? Por quê? Quando eles começam a bombardear, os inimigos começam a fugir e os soldados que vão marchando em terra, eles têm condições de ir entrando com maior segurança. Pode ter emboscada, pode ter mina, pode ter, mas aí é muito menos para ele sofrer, certo? Ataques inimigos. Quando nós falamos das orações nas missões, nós estamos falando exatamente disso. Quando eu estou orando, quando você está orando, espiritualmente, nós estamos bombardeando o território inimigo. As nossas orações, elas saem da onde nós estamos e vão chegando no país que nós estamos enviando o nosso missionário. Por quê, irmãos? Porque nós estamos acostumados com essa vida física, certo? E nós nos esquecemos que a nossa vida é mais espiritual do que física. O homem é feito de três partes: corpo, alma e espírito. Nós temos uma parte material e duas partes espirituais. Está entendendo? Ou seja, nós precisamos compreender que a nossa obrigação com missões é a parte espiritual, principalmente nós que não vamos ao campo, certo? Não vamos para outro país. A nossa parte é a parte espiritual, orar pelo missionário, orar por onde está indo, orar para que o Senhor ponha por terra os principados, potestades, para que o Senhor dê autoridade, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor faça coisas maravilhosas através desse missionário. Então a minha obrigação e a sua com missões é oração,
é bombardear o território inimigo com oração, para que quando o nosso missionário, quando o soldado do evangelho, ele possa adentrar naquele território, ele tenha condições de sair dali, certo? Sair bem, para que a obra dele seja realizada. E Lucas fala exatamente disso. Em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, quando ele vai contar a parábola, nós chamamos de parábola do juiz iníquo, tá? Que a mulher todo dia ia bater na porta do juiz pedindo, faz justiça à minha causa. E chega uma hora que aquele juiz que não temia Deus, nada, ele vai se tocar e vai cumprir o desejo daquela mulher. Para quê? Para que ela pare de perturbar. A nossa ideia com oração é mais ou menos a mesma. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar o Senhor para quê? Para que o Senhor intervenha aonde o nosso missionário está indo, abra as portas e o Senhor faça milagres na vida dele, ok? O nosso segundo tópico fala de contribuir para as missões, certo? Quando nós falamos de missão, nós não falamos simplesmente de, somente de. Nós sabemos que tudo tem custo, certo? Tudo tem custo. Ah, mas o Senhor é dono do ouro da prata. Amém. Glória a Deus. Mas aonde ele vai fazer brotar esse ouro e essa prata? No teu bolso, no meu bolso, tá? E isso vai gerar, todo envio gera despesa. Irmãos, eu nesses tempos aí, nessa batalha do evangelho já há alguns anos, né, algumas décadas já, meu Deus do céu, né, eu acho que estou começando a ficar velho. Algumas décadas já, eu tive o privilégio de ver alguns envios missionários, certo? A igreja enviando os missionários. E pensa numa festa bonita. E todo mundo chora, e hino, e abraço no missionário, e isso, e aquilo, tá. Mas veja bem, o que acontece depois? Os primeiros 3, às vezes chegam nos 6 meses. As orações chegam lá nas missões. A igreja ora, a igreja está fervorosa oração. E ela começa a diminuir. As entradas, as ofertas começam a diminuir também. As pessoas vão abandonando os missionários. As cartinhas, as mensagens para os missionários começam a diminuir. Mas Paulo vai falar ali, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. Por que nós precisamos nos preocupar com missões? Porque não é uma carta que nós estamos enviando, não é tijolo que nós estamos enviando uma pessoa. E essa pessoa ela tem as suas necessidades, certo? Ela tem as suas necessidades. Normalmente vai com a família. Quando nós falamos desse envio missionário, Jesus vai dizer assim aos seus discípulos, Mateus 10:10, não levem alforje pelo caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu trabalho. Paulo, falando em 1 Coríntios 10:10, diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Por quê? Porque quando nós enviamos, nós não estamos enviando uma carta ou um tijolo, que chegou lá, pronto, acabou. Não, nós estamos enviando pessoas que têm as suas necessidades, né? Normalmente o missionário, a missionária não vão sozinho, eles vão acompanhados do esposo, da esposa, dos filhos, tá? E quando fala viver do evangelho, está falando de viver de uma forma digna, para que ele e toda a família recebam o suficiente, certo? Para que as suas necessidades sejam sanadas. Por exemplo, hoje nós não podemos mandar um missionário, vamos falar aqui para o Brasil mesmo, mandar um missionário recebendo apenas um salário. Por quê? Porque ele não tem somente as suas despesas de casa, ele tem combustível, ele tem
conserto de carro, moto, bicicleta, não sei como ele trabalha, aonde ele está, mas é uma série de despesas além do que, via de regra, o nosso salário nós acabamos repartindo com as necessidades da igreja. Então, é muito importante nós pensarmos nesta questão do sustento missionário. Ele tem que ser um sustento digno, para que a pessoa vá e ele volte satisfeito. Não é para enriquecer, não é para esbanjar, não é para jogar fora, mas que seja algo digno, que glorifique ao Senhor com aquilo que ele tem recebido, tá? E durante esse tempo do Evangelho, como já falei, eu tenho visto muitos envios missionários, mas também eu tenho visto situações que é muito triste. Uma delas, né, aconteceu uma igreja que eu trabalhei, que enviou um missionário, e aquela festa, aquele barulho, aquela alegria, tá? E foi se passando os anos, e graças a Deus o trabalho andou bem. Mas um dia esse missionário voltou, né, para a nossa igreja, para passar uns dias, descansar, recuperar as forças e visitar as igrejas, porque normalmente não é uma igreja só que sustenta, e visitar as igrejas, tudo. E o missionário estava contando de uma experiência que ele passou quase um mês na base de água e de jejum. Por quê? Porque não tinha alimento, não tinha recurso, tinha que pagar as necessidades da igreja, e daí ele contou, o missionário contou que num belo dia, uma missão que estava em uma outra cidade, uma outra região do país que eles estavam, né? Uma missão que nem era da nossa igreja, chegou e trouxe muitos alimentos e cestas e coisa arada, e a necessidade foi suprida. Irmãos, nesse momento, quando contou que a necessidade foi suprida, a igreja explodiu, a igreja só faltou voar. E eu só faltei me enterrar dentro do banco. Por quê? Por que o missionário estava passando necessidade? Porque as igrejas que enviaram esse missionário, porque normalmente é uma junta de igrejas que enviam esse missionário, não estavam suprindo as necessidades dele, tá? Lógico, o Senhor, ele abençoa, o Senhor abre as portas, mas, irmãos, é minha obrigação, é sua obrigação sustentar os missionários, né? Em Mateus capítulo 6, versículo de número 20, nós lemos assim: mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Esses versículos revelam um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu é Deus, ou o tesouro na terra, que é Mamon, certo? Nesse sentido, nós podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouros no céu, pois a sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade, né? Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério de Paulo, Filipenses 4:1, tá? Ou seja, nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos responsáveis, eu, você, nós somos responsáveis pelo anúncio do Evangelho, certo? Pelo crescimento do Evangelho. Graças a Deus, eu e a minha família aprendemos isso, certo? Nós sempre estamos procurando auxiliar, abençoar os missionários. E Paulo vai dizer isso ali em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 14 a 20. Eu não vou ler tudo, mas Paulo começa dizendo assim, ó: todavia fizeste bem em participar das minhas aflições, tá? Cooperarmos com o sustento missionário é a parte que nos cabe, certo? Dentro desse projeto divino. Por quê? Porque é o Senhor que salva, é o missionário que vai, e nós temos a responsabilidade pela oração e pela contribuição
de trazer sustento ao missionário, tá? Oração e contribuição. Oração, sustento espiritual. Contribuição, sustento financeiro para o missionário. Mas isto se reverte em nós em bênçãos espirituais. Para eles é dinheiro, para nós é bênção espiritual. Poder ser participante, veja bem, poder ser participante da obra de Deus. Irmãos, nós podemos fazer pouca coisa na obra de Deus, certo? Mas uma grande coisa que nós podemos fazer é ser participante da obra, tá? E o nosso terceiro tópico, para nós irmos encerrando, diz assim: a chamada para ir. Ou seja, nós vimos aí três chamadas, nós estamos vendo três chamadas específicas. A chamada para orar, a chamada para contribuir e agora a chamada para ir, tá? E essa é uma chamada muito particular. Nós vamos ver que existem dois tipos de chamada. Existe a chamada geral, todos os crentes são chamados, e existe a chamada específica, certo? Com missões específicas. Por exemplo, você pega lá Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos aí exemplos de chamada geral, onde todos são chamados. Todos são chamados para quê? Para pregar, para ensinar a todos, certo? Em Atos capítulo 8, versículo 4, conta para nós que aqueles que foram dispersos estavam em Jerusalém, não queriam sair, Jesus mandou a perseguição e eles foram dispersos. Que aqueles que foram dispersos saíram, iam anunciando o evangelho. Todos iam anunciando o evangelho. Uma chamada geral. Todos cumpriam essa chamada geral. Mas nós vemos a partir do versículo 5 o surgimento de um nome chamado Filipe. E esse homem fez uma chamada, ele tinha uma chamada específica como evangelista. Todos pregavam, mas ele conseguia agregar as pessoas, trazer as pessoas, juntar as pessoas, colocá-las no mesmo lugar para ouvir o evangelho, e os milagres aconteciam, tá? Então nós temos aí a chamada específica, a chamada geral, mas nós também temos a chamada específica. Se você for lá em Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, você vai ver o quê? Que Paulo vai dizendo, e ele mesmo deu uns para, não é todos, é uns para, certo? Pastores, profetas, evangelistas, doutores, né? Mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, tá? Ou seja, é uma chamada específica. Todos são chamados a pregar, mas a chamada específica, ela tem um alvo, o aperfeiçoamento. São obreiros chamados e comissionados para aquilo. Atos capítulo 13, versículo 2. Olha só o texto. Servindo eles ao Senhor em jejum e oração, disse o Espírito Santo, apartai, coloca à parte, Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Ou seja, todos tinham um chamado ali em Antioquia, certo? Havia doutores, mestres, mas o Senhor aparta Barnabé e Saulo para uma obra específica. Aí nós vamos ver Jesus chamando os apóstolos, Marcos 3, de 13 a 19, Jeremias, Moisés, Josué, Gideão e uma série de exemplos. Por quê? Porque todos foram chamados para a salvação, todos foram chamados para pregar o evangelho, mas eles tinham também as suas obras específicas, suas qualificações, certo? E eles se dispuseram a ser gastos por amor ao evangelho. Olha o que o pastor Wagner Gabi vai falar sobre o vocacionado, certo?
Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Entre elas podemos destacar ser escolhido por Deus, ou seja, é o Senhor que chama. Segundo, não ser neófito, não ser novo na fé, certo? Certo? Não, vamos dizer assim, não estar cru de tudo, já ter alguma experiência, tá? Muitos querem ser missionário fora e nunca entregaram um folheto dentro, tá? Ser cheio do Espírito Santo, ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritualmente, olha só, estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. Olha só, olha a palavra, preparado, certo? Não é de qualquer jeito. É um preparo espiritual, é um preparo intelectual, é um preparo psicológico e é um preparo transcultural, conhecer a cultura, as dificuldades, o que é, o que não é. Só para você ter uma ideia, um amigo meu missionário foi trabalhar na Índia e eles foram jantar na casa de um indiano e a comida é muito apimentada, tudo, e a esposa comeu, né? Começou a comer e não deu conta de bater o prato, certo? Porque eles vão comendo, você vai comendo, eles vão enchendo, segundo a cultura daquela região. E tem um costume, segundo ele, que a hora que você está satisfeito, você faz assim. E ela não conseguiu mais comer. E o dono da casa insistiu para comer, insistiu, e ela não comeu, daí tiraram o prato dela. Tá bom. Antes de irem embora, ele trouxe o prato dela de novo para ela terminar de comer, porque lá na Índia não se joga comida fora, tá? Mas veja bem, era simplesmente esse ato que deveria ser feito para parar de servir, e ela não sabia, tá? Então, quando nós falamos de preparo, é em todos os âmbitos, certo? É estar olhando para a cultura do local de uma forma plena, tá? E para nós encerrarmos, o que nós precisamos compreender? E eu falo isso por uma certa experiência. Eu não sou missionário transcultural, mas eu vivo do evangelho. Fazem 17 anos que eu estou no ministério pastoral, pastoreei já diversas igrejas como obreiro integrado. A chamada, irmãos, para servir no evangelho é uma chamada de deixar tudo para trás, certo? Deixar a igreja que você serve, deixar a tua vida, deixar a família, deixar emprego. E é uma decisão muito difícil, certo? Porque existem muitas variantes no meio disso. Mas acima de tudo isso, existe uma fé, que existe um Deus que nunca irá nos abandonar. O homem abandona, a igreja esquece, mas o Senhor nunca nos abandona. Tanto eu como a Josiane, minha esposa, já passamos por muitos perrengues, muitas dificuldades no meio desses 17 anos, vivendo somente do Evangelho e para o Evangelho. Mas em todas o Senhor tem sido fiel e tem nos sustentado, tá? Então eu só quero deixar aqui esse breve testemunho do Senhor que sustenta, o Senhor que cuida, o Senhor que abençoa, o Senhor que faz o impossível pelas nossas vidas. Então, se lance as missões, certo? Cumpra, como diz o título da nossa lição, orando, contribuindo e fazendo. Tá certo? Deus te abençoe, eu te espero na nossa próxima aula.